Olá, eu sou o Dr. Rodrigo, urologista, e hoje, dia 6 de setembro, dia do sexo, vamos falar sobre ejaculação precoce, um tema bastante comum no consultório médico. 1 a cada 3 homens tem queixas de ejaculação precoce, e é um tema às vezes considerado tabu, em que os homens têm receio de procurar ajuda, e na verdade é simples e tem tratamento. Então vamos lá, coloquei aqui definição. Tem uma definição? Tem algumas definições que tentam, por números de penetrações, por tempo, 1 minuto, 3 minutos. Na verdade, é a satisfação do casal. Se o casal tem uma relação que está sendo satisfatória, não importa o tempo. E muitas vezes a expectativa do homem também não é muito real. Alguns pacientes que têm uma vida sexual, um tempo de ejaculação normal, mas tem uma expectativa que não corresponde com a realidade. Seria aquelas pessoas que ejaculam depois de 5 minutos, depois de 3 minutos, e que ainda assim não estão satisfeitos com o tempo de ejaculação. Então, se a gente fosse, que não é o ideal, determinar um tempo, seria uma ejaculação com 1 minuto depois da penetração, ou então uma queda, uma diminuição no tempo de 3 minutos depois de um hábito, de um tempo costumeiro antes, né? Se a gente for definir tipos de ejaculação precoce, os tipos de ejaculação precoce podem ser primários, aquele jovem que desde o início da sua vida sexual tinha problemas de controle do tempo da ejaculação, ou casos secundários. Muitas vezes uma pessoa que tinha uma vida sexual mais satisfatória, tinha um tempo ejaculatório considerado normal pelo casal ou pelo parceiro, e depois, em alguma circunstância da vida, por vários motivos, ele começou a se queixar, a ter uma ejaculação precoce, muitas vezes com o surgimento de filhos, estresse, problemas de ansiedade ou mesmo doenças orgânicas, que aí são as causas da ejaculação precoce. A gente pode separar as causas aqui, as mais comuns, como problemas do relacionamento. Às vezes o parceiro receia um momento de confronto, todo ato sexual é um momento de confronto e de realidade. Então, às vezes, o parceiro acha que a esposa ou a parceira sexual não está tão afim, ou que está sendo doloroso para a parceira, ou que a parceira, na verdade, está se subjugando só para satisfazer o homem, e isso interfere muitas vezes no tempo de ejaculação de forma inconsciente. Já vi, por exemplo, homens com medo de estarem machucando a mulher, que a mulher estava se recuperando de uma cirurgia, se recuperando de uma doença. Homens que têm problemas, sim, por exemplo, são diabéticos, são hipertensos, que têm algum grau de disfunção sexual erétil orgânica, e com isso ele acaba ejaculando muito mais rápido. Por quê? Porque ele não consegue manter tempo suficiente de ereção. Então isso, mesmo a disfunção sexual erétil não sendo ejaculação precoce, são temas distintos, uma influencia na outra. A pessoa que não tem segurança de manter uma ereção por mais tempo acaba ejaculando mais rápido, aí às vezes de forma inconsciente, nem percebe que é isso que está acontecendo. Ansiedade, principalmente os jovens aí que estão no início da vida sexual, acaba influenciando bastante também. Ou então um relacionamento novo, não só a idade do casal, a idade do homem, mas o tempo de relacionamento, a confiança no parceiro, tudo isso também influencia. Medicamentos, muitas vezes, pessoas que tomavam medicamentos, por exemplo, antidepressivos, pararam de tomar esse medicamento, muitas vezes se queixam da rapidez na ejaculação, que ele tinha uma ejaculação que era satisfatória, que demorava, e aí quando para o medicamento, os antidepressivos apresentam uma ejaculação precoce. Isso é bastante comum. Mesmo o que acontece com o álcool, por exemplo. Pessoas que bebiam ou então abusavam do consumo de álcool, tinham controle da ejaculação, e quando tenta parar com o álcool, tenta parar com algum tipo de droga, sente que piora a vida sexual, sente que começa a ter uma ejaculação mais rápida. O intervalo, por exemplo, entre as relações, pessoas que demoram muitas semanas ou muitos dias entre uma relação e outra, pode ser até normal. Na verdade, é normal que o tempo de ejaculação seja um pouquinho mais rápido. E à medida que a pessoa começa a ter relação com uma frequência um pouquinho maior, esse controle da ejaculação melhora
né? Mais coisas assim, por exemplo, diagnóstico. Todo mundo pergunta como é que eu sei se eu tenho ejaculação precoce. Bom, diagnóstico é só você conversar com o seu médico urologista numa consulta simples. Não tem nenhum teste, nenhum exame, ultrassom, nenhum teste de fármaco, de remédio ou de teste de ereção, nada disso, pessoal. É só a consulta, só a conversa com o seu médico, seu urologista, que determina se você tem ou não tem ejaculação precoce. É uma coisa bastante subjetiva, tá bom? Diagnóstico, então, como a gente falou, é isso na consulta médica. Tratamento. Bom, tratamento de eleição mesmo que funciona, na verdade, é uma combinação. Tem que se tratar com remédios, com psicoterapia. É bastante comum a gente tentar, durante as consultas, chegar na raiz do problema. Se a gente chegar na raiz do problema daquele indivíduo, daquele casal, aí sim a gente tem os resultados mais expressivos de melhora. Mas o tratamento mais abordado hoje em dia, mais usado hoje em dia, são com remédios antidepressivos, porque o efeito colateral desses remédios antidepressivos prolongam, atrasam a ejaculação do homem. Então, isso é muito utilizado no tratamento. Tá? Mas se você só tomar o remédio, vai te curar? Não, não vai te curar. O remédio, enquanto você usa esse remédio, você tem o benefício, você tem o retardo na ejaculação. Mas se você para o remédio e não procura tratar a causa, seja ela ansiedade, seja ela problema do relacionamento, e você simplesmente usa o remédio e acha que vai ser tratado e curado, não vai dar certo. Né? Então tem que fazer um tratamento combinado, tem que ter um tratamento psicoterápico, achar a raiz do problema e aí atuar assim na causa, lá na raiz, e melhorar com isso. Não só se apoiar no remédio e achar que ele vai resolver o seu problema. Não, não. O remédio é um passo, é um começo até você realmente melhorar. Outras coisas que são bastante comuns, bastante perguntadas pelos pacientes. Posso usar um spray anestésico, uma pomada anestésica, camisinha com anestésico? Ajuda. Vai resolver o seu problema? Não. É mais uma forma de ajudar a chegar no ponto e descobrir o problema real, a raiz do seu problema. Enquanto isso, você vai tratando de várias maneiras. Por exemplo, o coito, a técnica de tratamento que muitas vezes que é o coito interrompido, no sentido de você para antes do momento da ejaculação, do orgasmo. Não adianta ser muito perto, que você mesmo parando o coito vai ter o orgasmo e ejaculação. Então você não faz nada, não mexe, muda de posição, interrompe aquele momento ali durante alguns segundos, vai ter uma perda de excitação, vai ter uma desaceleração ali do processo do orgasmo. Com isso você consegue segurar mais tempo, volta, continua o processo coito e assim vai várias, recomeça. É uma maneira. Né? Outra maneira é apertar antes daquele momento final, daquela linha de chegada, você apertar a região do pênis ali que fica entre a glande e o corpo do pênis de maneira suave. Com isso também dá o mesmo efeito do para e recomeça. Assim você diminui um pouco a estimulação durante o ato sexual, continua novamente até você achar que está no momento que você já teve uma relação durante um tempo confortável, de um tempo prazeroso para o casal, e aí você não interrompe mais, você vai até o orgasmo, até a ejaculação. Outros tratamentos, por exemplo, assim, a posição, mudar de posição, uma posição que tem posição diferente, tem posição que você não se excita tanto, tem posição que você não gosta tanto, que o prazer é variável, tudo isso faz parte do jogo ali durante o relacionamento. Mais importante do que tudo isso é ter um lugar calmo, tranquilo, sem pressa, evitar os coitos rápidos, aquelas situações de que você tem pouquíssimo tempo e aproveita para ter relação sexual, porque toda relação sexual rápida, as famosas rapidinhas, são um passo a mais perto para você manter a sua ejaculação precoce. Na verdade, a masturbação influencia nisso também. Por quê?
A maioria dos homens, durante o ato da masturbação, não está preocupado com o tempo de ejaculação, com o tempo de prazer da parceira. Ele está preocupado em terminar a masturbação e ir fazer alguma outra coisa que ele precisa terminar, ele precisa fazer. Então a masturbação, com o intuito de simplesmente chegar ao orgasmo o mais rápido possível, ela é realmente bastante prejudicial e faz muitas vezes homens terem ejaculação precoce. Então ficar atento a isso. Masturbação não tem nada de errado, masturbação é saudável, mas com esse cuidado de não ser uma coisa simplesmente mecânica, rápida, super estimulada e de maneira rápida. Isso pode gerar ejaculação precoce, tá? O tratamento então tem que ser psicoterápico, medicamentoso, tem que abordar de várias maneiras, e o principal, gente, é a conversa com o seu médico urologista, abrir o jogo com a parceira, entender. Você mesmo muitas vezes não sabe, não consegue perceber sozinho, sem essas perguntas e sem essa conversa, o que realmente está fazendo você ter ejaculação precoce, tá bom? Tem solução, vida saudável. Preste atenção, marque consulta com o seu urologista, não deixe isso prejudicar a sua vida sexual nem o seu casamento.